As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz. Seja esse nosso encontro alentador para nossos corações pela força da fé, pela comunhão e por esta oportunidade de orarmos juntos, escutando a palavra santa de Deus, sempre inspirados por ela, a Mãe de Deus e nossa Maria, aquela que abre o seu coração totalmente à escuta de Deus, por isso diz com convicção e alegria o seu sim. Esse mês de maio dá-nos a oportunidade nas nossas comunidades de fé de celebrar o mês de Maria e crescer numa devoção madura e profunda, compreendendo que a Mãe que nos protege, nos acompanha, é a discípula exemplar que nos inspira e chama-nos a compreender que é preciso viver a vida com a envergadura e a altura da nossa condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Por isso, as delicadezas desse tempo, a experiência bonita da singeleza das coroações, da oração diária do terço, tudo concorra para que nossos corações sejam fecundados na compreensão bonita do segmento dele, Cristo Jesus, que agora nos interpela por sua palavra. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Amado irmão, amada irmã, um pai desesperado diante do sofrimento do filho, mas do seu coração nasce uma palavra que deve nos interpelar, dizendo a Jesus: se podes. Jesus diz: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Uma interpelação que nos chama a compreender que Deus é aquele único que tudo pode. Quando compreendemos que Deus é o único que tudo pode, pode no amor misericordioso, a nossa vida encontra uma sintonia e uma modulação que nos dá equilíbrio, não nos deixa passar do limite, faz-nos compreender tudo na medida, de modo que nossa palavra, nossos gestos, nossas escolhas estão sempre na direção deste mesmo amor. Ao mesmo tempo, uma interpelação que nos vem
Quando Jesus diz, tudo é possível para quem tem fé. Um desafio enorme a cada um de nós, que muitas vezes vemos isso claramente no nosso contexto de vida, que a fé se torna quase como uma compreensão mágica da condução da vida, para devolver a ela aquela inteireza perdida em razão do pecado, em razão dos nossos descompassos, em razão da nossa incompetência de gerir adequadamente, sobretudo visando o bem comum, aquilo que está sob nossa responsabilidade. Tudo é possível para quem tem fé, na medida em que se compreende que Deus é o centro da vida e que nós não podemos absolutamente substituí-lo por nada, por nenhuma idolatria, por nenhum sentimento outro senão aquele de obediência amorosa a Ele. Nessa competência que nós precisamos criar em nós, de fazer tudo para o bem, comprometidos sempre e defensores da justiça. O pai do menino disse em alta voz, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Nós cremos, mas não cremos com esta convicção que nos faz iluminar a razão e ao mesmo tempo envolver o nosso coração de saber que é Deus quem tudo conduz. Jesus, diante da multidão que acorria para junto dele, ordenou ao espírito impuro, olhando aquele pai que confessa a fraqueza da sua fé, pede força, mesmo na dificuldade, mas sobretudo na aflição pela necessidade do seu filho. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. Essa é uma palavra que vem do coração amoroso de Deus. O Espírito sacode o menino com violência, dá grito e sai. O menino fica como morto. Todos até diziam, ele morreu. Jesus toma o menino pela mão, levanta e o menino fica de pé. Só Deus nos coloca de novo de pé. O pecado nos faz cair na morte. E Ele, na força do seu amor, nos devolve a vida, colocando-nos de pé. Jesus, quando chegou em casa, os discípulos o interpelaram perguntando, por que nós não conseguimos expulsar o espírito? A resposta também é uma interpelação para nós. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. O caminho da oração é o caminho da nossa fé. A nossa fé se torna autêntica na medida em que somos orantes. Por isso, precisamos cultivar a cultura de sermos orantes. Orantes não simplesmente para poder apresentar a Deus a lista de pedidos segundo as nossas necessidades, embora a Ele recorremos. Orantes para que o nosso coração possa ser, como experiência de fé, modulado com o coração de Deus. E a nossa vida ganhe de novo a inteireza de que precisa, com o perdão de nossos pecados, com a inteireza moral que precisamos ter e, sobretudo, também com o sentido de solidariedade e de fraterno comprometimento com o bem de todos. A nossa fé não é algo intimista para nós, é uma experiência de transformação de nós e do mundo. Peçamos a Deus a graça desta compreensão, desta vivência e deste testemunho missionário. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira
Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, ajude a nossa sociedade a ser solidária e justa e nos encha de sabedoria, permanecendo conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira